Em Jerusalém, o Senhor aparece para Paulo. O Senhor diz uma mensagem para Paulo e diz assim: tenha bom ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Você vai ver essa palavra que o Senhor anima Paulo em Atos capítulo 23, versículo 11. Ou seja, Paulo, um grande desbravador do Evangelho, os irmãos sabem bem quem é, quem foi, um homem totalmente improvável, a qual Deus levantou para fazer a diferença na sua geração, para fazer a diferença no contexto na qual ele vivia, um perseguidor da igreja, um assassino de cristãos. Agora ele vira o maior pregador do Evangelho pós-Cristo. Ele ganha em suas viagens missionárias grande parte da igreja que conhecemos no Novo Testamento. Era um homem de Deus, um instrumento pelo qual Deus levantou para fazer a diferença em sua geração. Mas Paulo foi preso por perseguição em Jerusalém. E também naquela cidade teve um complô para tirar a vida de Paulo. Os irmãos bem lembram, juntou 40 judeus e fizeram um voto: enquanto nós não matarmos Paulo, nós não vamos comer e nós não vamos beber. Essa era a intenção dos homens, mas mal eles sabiam que quem estava com Paulo era o Deus de Israel. Aleluia! Glória a Deus! O homem pode planejar maus desígnios, mas a resposta vem do nosso Senhor. Aleluia! Paulo era um instrumento do Senhor. Ninguém acordou num fio de cabelo dele sem ser da vontade do Senhor. Aleluia. Paulo foi preso. De lá, por causa do complô, ele foi enviado para Cesareia, onde Cláudio Lísia, o comandante, enviou Paulo para Cesareia, para o governador Félix. E lá passa-se 2 anos. Paulo fica preso lá em Cesareia 2 anos. E Félix é sucedido por Festo. Diante de Festo, Paulo ele faz o pedido e faz seu apelo: eu quero ir para César, eu quero ir para Roma, eu quero que Roma me julguem, eu quero que César me julguem. E foi exatamente isso que aconteceu. Paulo ele embarca sentido a Festo, sentido a Roma, não por vontade humana. Eu quero que os irmãos entendam muito bem isso. Antes dos homens planejarem qualquer coisa na vida de Paulo, Deus já tinha traçado um curso para a vida de Deus. Não era a vontade do homem enviar Paulo para Roma, mas era a vontade de Deus Todo-Poderoso, que já tinha um plano na vida desse homem de Deus. Eles achavam que Paulo estava na mão deles, mas Paulo de fato estava na mão do Deus Criador do céu. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Ti. E no comecinho que eu leio essa passagem, narra justamente um período da viagem de Paulo. Paulo ele sai de Cesareia, vai para Sidom, costeia a ilha de Chipre, para em Mirra. Em Mirra ele embarca em outro navio egípcio, sentido a Itália. Ele passa por Cirida, Creta, para em bons portos. Em bons portos ele aconselha a tripulação. Paulo fala assim, olha, aqui no versículo anterior, versículo 9, fala assim: e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio, e ele disse: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante, haverá um grande prejuízo para o navio e para a carga, e o perigo para a nossa vida. Versículo 11 fala: mas o oficial encarregado dos prisioneiros, deu mais ouvido aos capitães e o proprietário do navio do que ao próprio Paulo. Paulo, quando o navio chega em bons portos, Paulo aconselha o capitão, Paulo aconselha o dono do navio, Paulo aconselha a tripulação: não vamos partir daqui, porque de fato há uma tempestade, o mar está revolto. Eu aconselho vocês a ficarem aqui e esperar essa tempestade passar. Só que a Bíblia fala que o capitão, o oficial, preferiram ouvir a outros do que ouvir a voz do homem de Deus. Meus irmãos, escute bem o que eu vou te falar. Na nossa vida tem situações que nos tendem a forçar contra a esperança. Nós vemos aqui no versículo 20 que a tempestade foi tão terrível que eles perderam todas as esperanças. Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, que essa tempestade, ela não começou por acaso. Essa tripulação poderia muito bem ter evitado passar por essas tempestades. E o Espírito Santo colocou no meu coração exatamente isso, meus irmãos. Tem tempestade
dia que Paulo falou: não vá, não saia daqui, há uma tempestade, eles não escutaram o conselho de Paulo, eles não ouviram aquilo que o homem de Deus tinha para falar para eles, preferiram escutar o conselho do comandante, porque quem mais sabe do barco do que o próprio comandante do barco? Quem mais entende do navio do que o próprio dono do navio? Mas, meus irmãos, Paulo era um homem de Deus, Paulo era um instrumento de Deus, e mais do que conhecer o barco, mais do que ser um bom capitão, ele estava do lado daquele que é o dono do mar, daquele que faz o mar. Glória a Deus. Mas eles não escutaram. Eu quero dizer para você, meus irmãos, todos nós temos momentos na vida em que devemos precisar de conselhos. É verdade. Todos nós passamos por esse momento que nós precisamos de conselho. Qualquer um pode dar conselhos, qualquer pessoa pode dar conselho, mas nem todo mundo tem a capacidade de dar um bom conselho. Os melhores conselhos, meus irmãos, são aqueles que são baseados na palavra do Senhor. Aleluia! Então, em nome de Jesus, querido, não escute quem não tem compromisso com Deus, não escute quem não tem intimidade com Deus, não escute quem não anda com Deus, não escute pessoas que é cheia da presença. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Essa tripulação não escutou o conselho do homem de Deus e passou por uma tempestade. Procure escutar a voz do teu Deus, procure escutar a voz de pessoas cheias de Deus, para que você possa evitar alguma tempestade em sua vida. Porque todo mundo pode dar conselho, mas não é todo mundo que tem um bom conselho para dar para a tua vida. E o melhor conselho de todos é aquele que vem da palavra de Deus. Glória a Deus! Não tem outro. Não tem outro. Às vezes escutamos vozes que não tem nada a ver com a palavra. Às vezes damos créditos para pessoas que não conhecem o Deus que você conhece, que não serve o Deus que você serve, que não tem os mesmos princípios, que não tem a mesma direção de fé. E o destino é tempestade. Meus irmãos, sempre quando há quebra de princípios, vem prejuízo. É verdade. Sempre quando nós quebramos o princípio da palavra do Senhor, vem prejuízo. Então, se tem um conselho para nós da palavra do Senhor, não quebre princípios. Seja obediente à palavra do Senhor. Glória a Deus. Seja obediente àquilo que o Senhor está te falando. Seja obediente àquilo que o Senhor te falou. Mas esse povo, essa tripulação, os comandantes não escutaram Paulo. E aí? Está tudo perdido? Não está. Mesmo que eles foram desobedientes, Paulo ele se levanta diante daquela população. 276 pessoas estavam naquele barco. 276 pessoas nessa embarcação. Era um pouquinho de gente. Paulo ele se levanta e ele dá uma palavra. Vocês deveriam ter me escutado. Vocês deveriam ter obedecido a Deus. Vocês deveriam ter ouvido o conselho que eu dei. Vocês não teriam passado por isso. Não teriam passado por prejuízo. Porque eles tiveram prejuízo. O barco se perdeu. Tudo que ele tinha se perdeu. Só eles ficaram vivos. Mas Paulo fala assim: mas tenha bom ânimo. Aleluia. Mesmo diante de toda essa circunstância, meu querido, mesmo diante de todo esse momento, eles estavam em meio a uma tempestade. Ainda Paulo fala: mas tenha bom ânimo. Glória a Deus. Meus irmãos, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei qual a tempestade que você tem enfrentado, se é na tua casa, se é na tua família, se é com o teu filho, se é com tua filha, se é no emprego, se é na faculdade, eu não sei. Mas o mesmo Deus que falou para Paulo, ele fala para a igreja dele nessa noite: tenha bom ânimo. Talvez você entrou aqui desanimado, triste, mas o Espírito Santo fala: tenha bom ânimo. Por que ter bom ânimo? O Paulo nos dá alguns motivos aqui. Ter bom ânimo significa animar-se, alegrar, estar satisfeito, estar feliz, estar de boa disposição. Sabe que você está satisfeito em Deus? Aleluia. Sabe aquela circunstância onde você encontra feliz em Deus? Mas é quando você tem tudo, é quando nada lhe falta. Não, Paulo fala para ter bom ânimo em meio à tempestade. Eles não estavam vivendo o melhor momento da vida
deles. Eles não estavam desfrutando de férias, eles estavam num barco, a qual estava no meio de uma tempestade. E Paulo fala: tenha bom ânimo, seja feliz, seja satisfeito, alegre-se em Deus. Isso é muito forte, meu irmão. Pai. Porque em meio às circunstâncias diversas que passamos, nós temos que ter bom ânimo. Aleluia. Nós temos que nos alegrar em Deus. Oh, nós temos que glória. nos satisfazer em Deus. Porque o Senhor é o nosso pastor e Ele nos satisfaz. A presença dEle satisfaz a nossa alma. E Paulo fala: por que vocês têm que ter bom ânimo? Aqui no versículo 22 ao 24 ele vai falar: tenha bom ânimo, por quê? Pois a noite de ontem, um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu sirvo. Por que eu tenho que ter bom ânimo? Porque Paulo aconselha aquela tripulação a ter bom ânimo. Como que eu posso ter bom ânimo em meio a uma tempestade? Sabendo o Deus a quem eu pertenço e sabendo o Deus a quem eu sirvo. Aleluia. Sabe como em meio a uma tempestade eu e você podemos ter bom ânimo? Sabendo e tendo a certeza: eu sou do Senhor, eu pertenço ao Senhor, a minha vida foi comprada pelo Senhor, eu não sou estrangeiro, eu não sou escravo, eu sou filho de Deus, eu pertenço a esse Deus. Paulo fala: eu sei a quem eu pertenço e eu sei a quem eu sirvo. Aleluia. Então eu sirvo a Deus, eu sou servo de Deus, Aleluia. eu pertenço a Deus, eu sou filho. E que quem tem esse senso de pertencimento, meu irmão, não anda desanimado, não anda cabisbaixo, não anda triste, não anda enfurecido, não anda decepcionado, nem frustrado, nem desiludido. Por quê? Porque é filho. Aleluia. Porque é filho. Paulo fala: não tenha bom ânimo, porque eu sei a quem eu pertenço e a quem eu sirvo. Segunda coisa, eu ouvi a voz de Deus. Olha o que Paulo fala: um anjo se pôs ao meu lado. Aleluia. Um anjo se pôs ao meu lado. Aleluia. Eu estou nessa tempestade, mas tenha bom ânimo, porque eu pertenço a Deus, eu sirvo a Deus. E outra, Deus colocou um anjo do meu lado. Aleluia. Glória a Deus. Não importa o tamanho da tempestade, o que faz a diferença é quem está com você nessa tempestade. Aleluia. Paulo tinha bom ânimo, porque ele sabia: Deus estava com ele. Um anjo do Senhor apareceu ali e falou: tem bom ânimo, Paulo. Aragasturia. E Jesus, antes que assunto ao céu, deixou-nos uma palavra: eu estou convosco todos os dias até a consumação. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Mas que Paulo fala assim: ele pôs ao meu lado e ele falou comigo. Meus irmãos, quem consegue ouvir uma voz no meio da tempestade? Imagina o tamanho da tempestade que eles estavam passando, ao ponto de rachar o barco, de quebrar tudo. Mas Paulo fala: o anjo estava do meu lado e eu ouvi a voz dele. Aleluia. Eu não estava ouvindo a tempestade, eu não estava ouvindo o barulho do vento, eu não estava ouvindo a carcaça do navio rachar, eu não estava ouvindo nada disso. Mas uma coisa eu estava ouvindo: eu estava ouvindo a voz do anjo de Deus. Oh, meu querido. Aleluia. Sabe quando eu e você conseguimos ter bom ânimo em meio à tempestade? É quando você para de olhar para a tempestade e começa a olhar para o teu Deus e desfrutar da presença dEle. Aleluia. E você começa a ouvir aquilo que Ele está falando com você. Quem consegue ouvir a voz de Deus no meio da tempestade? Aquele que confia em Deus, aquele que serve a Deus, aquele que sabe o seu propósito, aquele que sabe o que tem querido. Ouça a voz de Deus em meio a essa tempestade, porque pode ter certeza que Ele está contigo. Ele está do teu lado, Ele caminha contigo, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu da tua família. Não é porque você não está vendo, não é porque você não está presenciando algo novo, não significa que Deus não está fazendo. Deus está fazendo. Ele falou: meu Pai trabalha e eu também trabalho até agora. Jesus está trabalhando em teu favor, Jesus está trabalhando na tua causa. Continua, tem de bom ânimo, não desanima, não entristeça, se alegra no Senhor. Obrigado, Pai.
Deus. Obrigado, ó Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, a igreja é tua, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Ai, pega lá, Paulo, ele fala, eu sei que eu pertenço, eu sei que tenho crido. Paulo, ele fala, eu estou ouvindo a voz de Deus em meio à tempestade. E ele fala, como que eu posso ter bom ânimo? Sabendo do teu propósito, conhecendo o seu propósito, sabendo que você tem um propósito. Deus tem um propósito na tua vida. Saber que você é um instrumento de Deus. Paulo fala assim, ó, eu preciso comparecer a Roma. Paulo falou, não foi essa tempestade não vai me parar. Essa tempestade não vai impedir que eu cumpra o propósito de Deus. Sabe quando eu e você conseguimos ter bom ânimo? Quando nós conseguimos identificar o propósito de Deus na nossa vida. Aleluia. Porque quem vive os propósitos de Deus não precisa se preocupar com o dia mal, querido. Quem vive os propósitos de Deus, por mais que seja difícil, Deus provê um escape. Os planos divinos, irmãos, não seria frustrado por um naufrágio. Não teria como a vontade divina, os planos divinos, ser frustrado por aquele naufrágio, porque ele tinha um propósito na vida dele. Nós lemos em Atos 23, versículo 11, Paulo, tenha bom ânimo, eu preciso que você vá para Roma. No meio desse caminho sofre um naufrágio. Imagina Paulo falando, puxa vida, e agora? Será que eu não vou em Roma? No texto onde nós lemos, irmãos, nós não vemos Paulo indagando, nós não vemos Paulo questionando, nós não vemos Paulo duvidando, por mais que eu creia que ele é homem como eu e você, ser humano, até porque Deus falou para ele, Paulo, tenha bom ânimo. Aleluia. Se Deus disse isso para ele, é porque de fato teve momentos que ele precisou ser animado pelo Senhor, porque ele é ser humano, porque ele era carne e osso como eu e você, ele tem sentimentos como eu e você, ele também tinha medo como eu e você às vezes temos, mas uma coisa no texto fica claro, meu irmão, ele era fiel a Deus, ele caminhava com Deus, ele tinha um propósito de vida e ele não abria mão do seu propósito. Aleluia, Jesus. Eu fico vendo hoje muitas coisas, irmãos. Hoje, às vezes, muitas pessoas abrem mão do seu propósito por propostas. Muitas pessoas esquecem do seu propósito, aquilo que Deus quer para você, aquilo que Deus tem para você, e é seguido e é direcionado por propostas. Hoje eu recebi uma proposta melhor, eu vou para cá, amanhã eu recebo outra, eu vou para lá, mas é a vontade de Deus para a tua vida. É aquilo que Deus tem para você. Você não é guiado, eu não sou guiado por proposta. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Seja guiado pela vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita e a vontade de Deus é agradável. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez no versículo 25, Paulo fala: tenha bom ânimo. Mais uma vez Paulo alerta aquela tribulação: tenha bom ânimo, por quê? Porque eu sei a quem eu tenho crido. Tenha bom ânimo porque eu ouvi a voz de Deus. Tenha bom ânimo porque eu estou debaixo de propósito. Agora novamente no versículo 25 ele fala: tende bom ânimo. E por quê? De novo ele fala isso, porque ele vai falar, porque eu creio em Deus. Aleluia, Jesus. Em quem você tem crido? Em quem você tem depositado a sua confiança? Em quem você tem depositado a tua esperança? Paulo fala: eu tenho bom ânimo em meio a essa tempestade, porque eu creio em Deus. A minha esperança está em Deus. A Bíblia fala no Salmo 20, versículo 6: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos.
mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Aqueles que confiam em carros e cavalos tropeçam e caem, mas nós nos mantemos de pé. Nós nos mantemos de pé, querido. A tua confiança e a minha confiança tem que ser inabalável em Deus. Mas imagina o contexto. Paulo fala isso no meio do vendaval. Paulo fala isso no meio do furacão. Paulo fala isso no meio de um barco rachando no meio. E ele fala: não interessa a circunstância, não interessa o momento que eu estou passando, eu creio em Deus e nada vai mudar isso. Eu confio em Deus e nada vai tirar essa confiança do meu coração. A minha esperança está em Deus, mas tudo está desabando, não interessa, eu confio em Deus até o fim. Aleluia. Eu confio. Outra coisa que ele fala: tudo vai acontecer exatamente como Deus falou. Sabe o que Paulo está falando? Eu confio em Deus, porque Ele falou comigo, e aquilo que Ele falou vai se cumprir. Aleluia. Aquilo que Ele falou vai se realizar. Tem um louvor que eu gosto muito que fala assim: se Deus falou, irá se cumprir. Se Deus falou, irá se cumprir. Glória a Deus. A palavra do Senhor em Mateus, capítulo 1, versículo 22. Em todo o Evangelho você vai achar citações como essa. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio dos profetas. Você vai ver muitas passagens como essa nos Evangelhos. Isso aconteceu para cumprir o que os profetas anunciaram. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham predito. Você vai ver isso muito no Novo Testamento. Sabe o que significa? Significa que Deus vela pela sua palavra. Aleluia. Significa que 600 anos antes Jesus vinha à terra como homem, o profeta Isaías já tinha profetizado a respeito dele. E sabe por que Jesus veio? Porque Jesus vela pela sua palavra. Aleluia. Aquilo que Ele falou vai cumprir. Aquilo que Ele falou se cumpriu. Aquilo que Ele determinou em todo o Antigo Testamento, você vai ver se cumprido no Novo Testamento. Porque Ele fala: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que Ele não prometido não fará? Ou tendo falado não cumprirá? Ele não é homem, Ele é Deus. Aleluia. Ele não volta atrás, Ele não se arrepende. O que Ele falou está falado. A palavra dele não volta vazia, mas ela vai cumprir o propósito pela qual ela foi enviada, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, continua crendo nesse Deus que pode todas as coisas. Continua confiando na sua palavra, que é imutável. Não muda a palavra do Senhor. Aquilo que Ele prometeu na tua vida irá se cumprir. Aquilo que Ele falou na sua palavra irá se cumprir. Glória a Deus. Precisamos crer. Eu tomo posse. Precisamos crer. Aleluia. Precisamos confiar. Aleluia. Mas está difícil, eu sei, meu irmão. Todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós, se não está passando, um dia vai passar por uma tempestade. É inevitável. Eu não gosto do evangelho que só promete bênção. Eu não gosto do evangelho que só promete portas abertas. Eu não gosto do evangelho que só promete felicidade, porque não é esse a proposta do evangelho de Cristo. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Aleluia. Mas Jesus também disse: eu estou com você em todas essas aflições. Ele nunca nos garantiu que não teríamos dificuldade, mas o que Ele garante é que em meio a essas dificuldades, Ele caminha conosco, Ele passeia conosco, Ele anda conosco, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos impulsiona. Tinha alguém nessa noite que quer te abençoar, é Deus, meu irmão. Aleluia. Creia na palavra do Senhor, creia naquilo que Deus falou contigo, creia naquilo que Deus tocou no teu coração, meu irmão, porque Deus é fiel, Deus é justo. Aleluia. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Aleluia. Eu tenho presenciado, meus irmãos, inúmeras vezes na minha vida, dificuldades, às vezes problemas, tempestades, mas eu nunca fui desamparado. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus nunca me deixou em meia jornada. Às vezes a nossa fé se enfraquece, às vezes nós precisamos tanto de um refrigério do Senhor, mas Ele é tão misericordioso que Ele envia esse refrigério. Ele é tão misericordioso que Ele sonda os nossos corações e Ele sabe que nós precisamos. Aleluia, Jesus. E Ele cumpre a sua palavra.
está falando, mas está demorando. Deus é dono do tempo. Deus não está limitado no presente, nem no futuro e nem no passado. Ele é dono do tempo. Eu e você estamos limitados no presente ou com as coisas do passado. Não sabemos o que vai ser no futuro, mas o presente, o passado e o futuro para Deus é a mesma coisa. Pedro falou assim: um ano para Deus é como um dia para Deus é como um ano, porque Ele não está limitado ao tempo, então o tempo é para nós, mas o tempo de Deus é perfeito. Aleluia. Talvez aquilo que você está esperando acontecer já aconteceu no reino espiritual, só está esperando o tempo de Deus realizando a tua vida, mas Deus já fez. Aleluia. Deus já fez. Então já começa a agradecer, mas eu não estou vendo, não precisa ver, você precisa crer. Um dos maiores problemas da nossa fé, meu irmão, que às vezes a gente precisa ver alguma coisa para crer. Às vezes a gente precisa sentir, eu não estou sentindo e preciso liberar o perdão, eu não estou sentindo, então eu tenho que fazer. Você não precisa sentir, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Tem coisa que você não precisa sentir, você tem que obedecer. Aleluia. A Bíblia não manda a gente fazer por sentimento, a Bíblia nos ensina a fazer e levar a nossa vida pela fé. O justo vai viver por sentimento? Não, o justo viverá pela fé. Então eu quero encorajar você. Talvez você não está vendo nada, talvez você não está sentindo nada, mas creia que Deus está trabalhando isso. Aleluia. A fé traz a realidade as coisas que não são, meu querido. A fé traz a realidade aquilo que não é. Eu e você precisamos crer na voz do Senhor. Talvez você está na tempestade e você não está ouvindo Deus falar contigo. Não é porque Deus não está falando, é porque você está olhando mais para a tempestade do que para o seu Deus. Deus fala comigo, com você, em meio a essa tempestade. Para de ouvir os barulhos à sua volta. Comece a ouvir a minha voz e você vai ver que eu nunca te desamparei você. Aleluia. Nunca. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Espírito Santo. Tenha intimidade com Deus, meus irmãos. Busque uma intimidade com Deus. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não viemos nessa noite por acaso. Nós não viemos aqui porque eu quis vir. Você não está aqui porque você quis estar. Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe aqui. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele tem um propósito na tua vida. Ele tem um chamado na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu e você precisamos crer, obedecer e ouvir a voz de Deus. Até em meio às tempestades. Até em meio às tempestades. No começo do ano passado, em fevereiro, eu trabalhava de caminhoneiro, motorista. E o Senhor falou no meu coração. O Senhor me deu uma visão. Eu estava numa carreira, ministrando o culto, e eu estava no púlpito. De repente eu saía, descia do púlpito, ia fazer entrega, voltava, subia do púlpito, continuava pregando, descia e assim sucessivamente. A hora que eu estava passando lá embaixo, eu escutava alguém falando: mas por que o Rafael está saindo do púlpito para fazer entrega? Ele tem que ficar só no púlpito, ele não pode sair. É, papai. A hora que eu acordei, o Senhor falou no meu coração: é isso que eu quero da tua vida. Aleluia. O teu tempo de motorista acabou. Aleluia. Fazia 6 anos que eu estava nessa empresa, viajava a semana inteira, chegava em casa sábado e domingo, na segunda ia viajar de novo. E como que você larga um serviço de 6 anos? Como que você perde a conta? Como que você abre mão de tudo, sem saber até onde você vai trabalhar? Mas Deus falou comigo e para mim isso basta. Aleluia. Deus me mostrou isso, para mim já é o suficiente. Conversei com a minha esposa e ela, como sempre, falou: amor, faça aquilo que Deus propôs. Glória a Deus. Aleluia. Em fevereiro mesmo eu fui na empresa, ela falou assim: eu não vou te mandar embora, se você quiser você pede a conta. Eu falei: aqui eu não posso mais, porque Deus mandou sair. Então pede a conta. Eu falei: eu peço, eu perco dinheiro, mas não perco o propósito. Aleluia. Glória a Deus. Eu abro mão de tudo, mas eu não abro mão da voz de Deus na minha vida. Lagaxé. Eu posso perder tudo, isso para mim não importa. O que eu não quero perder Glória. é a presença de Deus na minha vida. Deus aí. Saí, ganhava um bom salário, tinha acabado de comprar minha casa, tinha acabado de financiar um valor para fazer um muro, estava precisando manter o orçamento, e era um orçamento alto. Ganhava bem, da noite para o dia fiz assim, ó. Fui trabalhar na roça. Fiquei 1 ano trabalhando na roça para sustentar a minha casa e cumprir as minhas obrigações. Aleluia. Ganhava menos da metade do que eu ganhava no meu emprego, mas eu tinha algo falando comigo.
eu tinha aquela voz. Aleluia. Eu tinha aquela presença de Deus falando, você fez a coisa certa. Aguenta que você fez a coisa certa. Glória a Deus. Semana retrasada, meu patrão me chama e fala: Rafael, o serviço caiu, eu vou precisar dispensar, fica um tempinho na sua casa, descansa, porque não tem serviço mais. Falei: amém. Fui para casa. Na segunda-feira, na sexta-feira, a diretoria da igreja me liga, me chamando para assumir uma plantação de igreja em Ribeirão Preto. Aleluia. Eu vi aquele sonho se cumprindo. Aleluia. É para isso que você abriu mão. Aleluia. É para isso que você abriu mão. Meu irmão, vale a pena ouvir a voz de Deus. Aleluia. Você não perde em seguir os propósitos de Deus para a tua vida. Você só tem a ganhar. Glória. Você só tem a ganhar. Aleluia. Independente da circunstância, independente do momento, ouça a voz de Deus. E não só ouça, mas seja obediente a essa voz. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus, queridos. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Os planos de Deus são perfeitos para a tua vida. Eu quero orar por você nessa noite com a autorização do pastor Luizé. Aleluia. Quero orar pela tua vida, pela tua família, pelos teus sonhos, pelos teus projetos. Eu quero orar acima de tudo para que nós tenhamos uma vida cheia da presença do Espírito Santo. Aleluia. Para que em meio às tempestades da vida você consiga ver a voz do Espírito Santo falando no teu coração. Continue firme, não desista, não pare, não retroceda, vai avante. Oh, meu Deus. Volte a ouvir essa voz falando no teu coração, a voz do Espírito Santo. Oh, meu irmão, Senhor, Ele te renova nessa noite. Talvez você fale assim: faz muito tempo que eu não consigo orar, faz muito tempo que eu não consigo ler a Bíblia, faz muito tempo que eu não consigo consagrar a minha vida para o Senhor. Meu irmão, creia na palavra. O Senhor te renova nessa noite, em nome de Jesus. Escute algo, o Senhor tem de novo para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. O Senhor tem um tempo novo para você, meu irmão, em nome de Jesus. Você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa confiar naquilo que o Senhor falou contigo.